Nós vamos agora estudar as estatísticas de ordem para a variável contínua. Então, para o cálculo das estatísticas de ordem para a variável contínua, nós utilizamos o mesmo raciocínio para o cálculo da mediana. Nós já vimos, tá, a fórmula da mediana para dados agrupados cuja variável é contínua, que é essa fórmula aqui, né? Temos o x-til, que é a mediana, é igual ao limite inferior da classe da mediana, mais o número de elementos, ou a somatória, tá, da frequência absoluta simples, dividido por 2, menos a frequência acumulada anterior à classe da mediana, dividido pela frequência absoluta simples da classe em que se encontra a mediana. Isso multiplicado pela amplitude de classe. Tá? Aqui nós vamos proceder, tá, em raciocínio análogo. Nós vamos apenas mudar as variáveis aqui, tá, em estudo. Aqui nós temos o quartil, tá, um quartil de ordem i, um quintil de ordem i, um decil de ordem i, tá, e um percentil de ordem i. As fórmulas, elas são exatamente, tá, elas seguem o mesmo padrão da fórmula da mediana, tá? Por isso que o raciocínio é o mesmo, tá, empregado para o cálculo da mediana. O que muda é no lugar aqui, tá, onde está o n sobre 2, que é a mediana, tá? Aqui nós vamos usar o n sobre 4, o n sobre 5, quando é quintil, o n sobre 10, quando é decil, e o n sobre 100, quando é percentil. E o i equivale à posição ou do quartil, tá, ou do quintil, ou do decil, ou do percentil. Então, nós vamos fazer um exemplo aqui, tá, resolver esse exercício, que pede para calcular o terceiro quartil e o quarto quintil. Aí nós temos essa distribuição, tá? No caso aqui, nós temos a variável contínua, né? Que ela está distribuída em intervalos de classe, tá ok? Nós temos aqui o dado como dados iniciais aqui, tá? São esses dados aqui que estão em amarelo. Essa tabela de frequência acumulada nós calculamos, tá? Que nós vamos precisar da frequência acumulada para localizar a posição dessas separatrizes aqui, tá? Tanto do Q3 quanto do K4. Então vamos lá. Primeiro passo, nós vamos usar a fórmula do quintil. Então, o quintil aqui de ordem i é igual a limite inferior mais i vezes n sobre 4, menos a frequência acumulada anterior da classe em que se encontra o quintil, dividido pela frequência absoluta simples do quintil, multiplicado pela amplitude de classe de cada dos elementos, tá, desta distribuição de frequência. Então, primeiramente, nós vamos ter que localizar, tá, o quartil, esse terceiro quartil. Então, nós vamos fazer o emprego desta fórmula aqui. Então, i vezes n sobre 4, tá? Primeiro nós partimos aqui, ó. Como na mediana sempre fazíamos o n sobre 2, para localizar a frequência acumulada em seguida, aqui nós vamos usar esse primeiro termo aqui, ó, o i vezes n sobre 4. Então, i vezes n sobre 4 é igual a 3, que é o terceiro quartil, vezes o n, que é a somatória da frequência absoluta de classe, dividido por 4, porque é quartil, né? Nós estamos procurando quartil, que é igual a 78,75. Então, por regra, nós devemos ter que a frequência acumulada ela deve ser maior ou igual a 78,75. Então, se nós observarmos aqui, o 93 é a frequência imediatamente maior que 78,75, tá? Então, aqui está na quarta classe. Então, se está na quarta classe, nós vamos localizar as variáveis para colocar na fórmula, tá?
observando aqui esses dados da quarta classe. Então vamos lá, ó. Q3 é igual, o limite inferior na quarta classe equivale a 30, tá? Que é esse aqui, ó, que está antes aqui, que começa na primeira coluna. Mas o n sobre 4, i vezes n sobre 4, já está calculado aqui, ó. Ele vale 78,5, nós calculamos ele. Então 78,75 menos 58, tá? 58 veio da onde? 58, que é a frequência acumulada anterior à classe, tá? Em que se encontra o terceiro quartil. Então ele está antes do 93 aqui. Então colocamos 58 dividido por 35. O que é 35? 35 é a frequência absoluta da quarta classe, tá ok? Que é a classe em que está o quartil, o terceiro quartil. Vezes 10, que é a amplitude de classe, aqui é o 40 tira 30, vai dar exatamente 10. Fazendo os cálculos, nós vamos obter aqui, tá? Que o terceiro quartil é igual a 35,93. Isso utilizando aqui as duas casas decimais após a vírgula. Então nós temos uma interpretação aqui, tá? Para essa situação aqui, que 75% dos valores dessa distribuição são valores menores ou iguais a 35,93. E os demais 25% são valores maiores ou iguais a 35,93%. Agora nós vamos fazer o cálculo do quarto quartil, tá? Então nós vamos aproveitar os mesmos dados, tá, da tabela, tá? Inclusive aqui a frequência acumulada, que já foi calculada, tá? E nós vamos substituir em primeiro momento os valores, tá? Aqui nessa expressão aqui do quintil, tá? A fórmula do quintil é o i vezes n sobre 5. Isso nós vamos localizar em que classe que se encontra o quarto quintil, tá? Então, i vezes n sobre 5, como nós queremos o quarto quintil, o i é igual a 4. Então, vai ficar 4 vezes 105 sobre 5. 105 é a somatória aqui, tá? Da frequência absoluta simples, dividido por 5, né? Porque é o quintil, que é a quinta parte, né? Que é igual a 84, fazendo esses cálculos. Então, nós vamos ter que, por regra, tá? Que a frequência acumulada ela deve ser maior ou igual a 84. Então nós vamos ver aqui, ó, na coluna, tá? Vai também dar na quarta classe. Vai ser o 93, tá? 93 é um número imediatamente maior que 84. Então, nós vamos fazer os cálculos, tá? Também baseando nos elementos da quarta classe. Então, o K4, tá? Que é o quarto quintil, é igual ao limite inferior, tá? Da classe em que se encontra o quarto quintil, que é igual a 30, tá? Esse 30 aqui, mais 84 nós já calculamos, tá? Que é o i vezes n sobre 5, 84 menos 58, que é a frequência anterior à classe do quintil, tá? Como nós estamos na quarta classe, vai ser esse valor da terceira aqui, ó, tá? Frequência acumulada anterior, que é 58, tá? Dividido por 35, que é a frequência absoluta da quarta classe, que é a classe do quarto quintil, tá? Isso multiplicado por 10, que é a amplitude de classe aqui, ó, 40 menos 30 vai dar 10. Então nós temos que o quarto quintil é igual a 37,43. A interpretação desse problema é essa. 80% dos valores dessa distribuição são valores menores ou iguais a 37,43, enquanto que os 20% dos valores dessa distribuição são valores maiores ou iguais a 37,43.